Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 20 do livro do Êxodo nos traz os 10 mandamentos. Começa assim: Então Deus pronunciou todas estas palavras. Pronunciou estas palavras. O que significa isso? Deu-nos os 10 mandamentos, ou assim chamados decálogos. Decálogos, é claro, vem do grego. Deca quer dizer 10, logos, palavra. Deu as 10 palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa de servidão. Fez sair da casa de servidão. Agora então, o povo é livre. É livre para quê? Livre para responder à aliança que Deus lhe propõe. E como pode responder a esta aliança? Pode responder à aliança cumprindo o decálogo, cumprindo os 10 mandamentos que Deus lhe dá. Daí começam propriamente os mandamentos. Não terás outros deuses diante de minha face. Aqui Deus então diz que o seu povo, o seu primogênito, deverá viver o monoteísmo. Somente ele, Yahvé, será o seu Deus. Não está condenando o politeísmo dos outros povos. Está dizendo que o seu povo terá que adorar um único Deus. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Proíbe então qualquer representação de Deus. E por que proíbe qualquer representação de Deus? Porque Deus não tinha se revelado ainda com uma forma humana. Isso nós vamos ter em Jesus Cristo, quando o Filho de Deus se encarna no seio imaculado da Virgem Maria e nasce para este mundo, homem igual a nós em tudo exceto no pecado. Daí, evidentemente, tendo uma forma humana, pode ser representado com esta forma humana. Razão pela qual a Igreja, desde o início do cristianismo, tem representações de Cristo Jesus em imagens, da Virgem Maria em imagens, e de todos aqueles santos que acreditamos já estar no céu também em imagens. Claro, a adoração somente a Deus. Aqueles que imitaram Jesus e, em primeiro lugar, a Virgem Maria, a veneração e as imagens para ajudar-nos a viver a nossa fé, porque representam Cristo Jesus e as pessoas que cremos estão ao seu lado. Mas neste contexto, Deus não havia se revelado ainda de forma humana, por isso não podia ser representado. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestarás culto, isto é, não te prostrarás diante das imagens. E que imagens o autor sagrado tem em mente neste momento? A imagem dos ídolos adorados pelos povos circunvizinhos. Por isso, não te prostrarás diante destas imagens. Deus, então, pede aqui, por meio deste mandamento, aquilo que poderíamos chamar de um culto anicônico, ou seja, Deus revelou-se em palavras, especialmente aqui no Decálogo, nos 10 mandamentos, e não com imagens. Por isso, o culto a Ele, neste momento, não pode ser prestado por meio de uma imagem. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos, daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que nós vemos aqui? Uma desproporção entre Deus punindo aqueles que agem com iniquidade e recompensando aqueles que procuram amá-lo e viver os seus mandamentos. Qual é esta desproporção? Se vingaria até os netos e bisnetos, mas usaria de misericórdia até a 1000ª geração, reforçando então a necessidade de amar a Deus
observando os seus mandamentos. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em prova de falsidade, porque o Senhor não deixa impune aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. O mandamento, então, diz respeito a evocar o nome de Deus para dar como que validade a uma mentira, para que assim pudesse confirmar algo que era falso. Então, invocar o nome de Deus desta maneira poderia levar a pessoa a incorrer no pecado de blasfêmia, porque havia invocado falsamente o nome do Senhor. O santo nome do Senhor sendo invocado para confirmar uma mentira. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Em primeiro lugar, este santificar o dia de sábado tem uma motivação social, como segue no versículo 9. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra, mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro dos teus muros. Uma motivação social. Por quê? Porque no primeiro momento não impõe um culto a Deus, mas sim um descanso dedicado a Deus. Logo, este descanso serviria principalmente para lembrar de Deus. Lembrar o quê? Que Deus libertou este povo da escravidão. Um escravo não tem direito de ter um dia livre para o seu descanso. Porém, um homem livre pode se dar esse direito. Assim, o povo, tendo um dia para descansar ao longo da semana, lembraria de Deus, reconheceria a Deus que o libertou da escravidão. Claro, depois este mandamento também ganhou uma motivação teológica. E qual é a motivação teológica? Ela se dá quando o templo vier a ser construído. Porque o templo em que os judeus prestavam culto a Deus tinha um lugar reservado, onde só o sumo sacerdote, como vimos na nossa última aula, podia entrar. O assim chamado Santo dos Santos. Então, da mesma forma como o templo, o lugar sagrado onde o nome de Deus, a sua glória reside, tem um lugar reservado unicamente para Deus, a semana tem um dia reservado unicamente para a lembrança de Deus. Porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. E, por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Repousou ao 7º dia. Aqui o autor sagrado está fazendo clara referência ao livro do Gênesis, por ocasião da criação de todas as coisas feitas por Deus. Em 6 dias Deus fez todas as coisas, e no 7º dia repousou. O repouso aqui então diz respeito, como já vimos num outro momento, à contemplação da obra criada. Lá o autor sagrado estava dizendo que Deus, depois de ter criado todas as coisas, descansou, sentindo satisfação em ver tudo aquilo que havia feito de bom. Assim, o repouso sabático também deve inspirar o homem livre que trabalha a viver como Deus. Ou seja, depois de ter trabalhado durante 6 dias, descansar no 7º dia, olhando para tudo aquilo que fez e sentindo satisfação em ter colaborado com a sociedade na qual ele vive. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor teu Deus. Honrar pai e mãe. Aqui o mandamento ainda acrescenta uma promessa, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Honrar pai e mãe, dentre outras coisas, inclui
cuidar dos pais na sua velhice ou na sua doença, como nós vemos alusão no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 11 e seguintes, quando Jesus condena a prática do corbã. O que era a prática do corbã? Os filhos, em vez de assistir seus pais debilitados pela doença ou pela idade, com recursos, acabavam dando este dinheiro no templo e assim abandonavam seus pais. Jesus condena este ato de pagar o corbã, deixando os pais no esquecimento. Então, inclui-se aqui neste quarto mandamento da lei de Deus, assistir os pais na doença e na velhice. Até porque ter um pai e uma mãe significava, consequentemente, pertencer a uma das tribos de Israel. A partir do momento que houvesse a desonra em relação ao pai e à mãe, esta lembrança de pertencer a uma das tribos de Israel, isto é, a uma das tribos que Deus escolheu para ser o seu povo, poderia cair no esquecimento. E, consequentemente, também cairia no esquecimento Deus, que escolheu um povo e o dividiu em 12 tribos. É interessante notar que também neste mandamento não há distinção entre homem e mulher. Pai e mãe devem ser tratados da mesma maneira. A honra, o respeito se deve a ambos em igual proporção. Não matarás. Aqui o mandamento é restritivo. Na mentalidade do autor sagrado, diz respeito unicamente ao assassinato. Outras interpretações, elas serão tardias, mas aqui é restrito ao assassinato. Não cometerás adultério. Se lá em honrar pai e mãe havia igualdade entre homem e mulher, aqui no não cometerás adultério, não há igualdade, segundo a mentalidade do autor sagrado. Há sim uma desproporção entre o sexo. Por quê? Porque a mulher casada só cometeria adultérios, ou melhor, a mulher casada sempre cometeria adultério se relacionasse com qualquer outro homem além do seu marido. O homem casado, por sua vez, só cometeria adultério se relacionasse com uma outra mulher casada. Se fosse com uma mulher solteira, não. Então, aqui não há igualdade, há sim uma desproporção, uma desigualdade entre o sexo masculino e o sexo feminino na interpretação do mandamento. Não furtarás. Não furtarás, aqui também tinha uma visão muito restritiva. Dizia respeito ao sequestro de pessoas com fins lucrativos, ou seja, sequestrar uma pessoa e pedir um valor em resgate por ela. Claro, depois passou a ter um alcance geral. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Contra o teu próximo. Então, na ideia do autor sagrado, diz respeito aqui apenas a um membro da comunidade, porque os judeus entendiam como próximos somente os judeus, membros da comunidade do povo que Deus escolheu para si. Jesus é quem vai ampliar este sentido de próximo a todos aqueles dos quais os cristãos se aproximam. Então, aqui, neste momento, diz respeito somente ao membro judeu, ao membro da comunidade de Israel. E fala como um processo judicial em que as testemunhas juram em defesa de uma das partes que estão em litígio. Esta é uma ideia aqui deste mandamento, com um teor jurídico. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. É interessante observar aqui que tudo, a propriedade, a mulher, o jumento, o escravo, aparece
como posse do marido. A mulher, então, neste contexto, era vista como uma propriedade do seu marido. Por isso, é de admirar a maneira como aparece o 4º mandamento, quando pede para honrar pai e mãe e deixa mãe na mesma medida que pai, homem e mulher em igual dignidade, porque a mulher era considerada uma propriedade do seu marido. Então, aqui, não cobiçarás, por quê? Porque cobiçar é ter uma ação que deseja fazer como sua a propriedade do outro. Assim, cobiçar não é simplesmente ter o desejo de ter aquilo que o outro tem, segundo a ideia do autor sagrado, quando os mandamentos foram escritos, mas sim criar meios para possuir aquilo que é do outro. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés: fala-nos tu mesmo e te ouviremos, mas não nos fale Deus, para que não morramos. Então o povo faz um apelo à mediação de Moisés. Porque teme que, vendo a face de Deus, venha a morrer. Mas o povo não deve ter medo de Deus, e sim temor de Deus, porque o temor leva à adoração, e é isso que Deus espera dos seus. Moisés respondeu-lhes: não temais, porque é para vos provar que Deus veio e para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. O temor a Deus, então, além de levar ao culto de adoração a Deus, também preserva do pecado. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem onde se encontrava Deus. Peço a você que para a nossa próxima aula continue fazendo a leitura do capítulo 20 do livro do Êxodo, a partir do versículo 22, até o capítulo 21, versículo 37. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.